gente! Muito bem! Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Tech e Startups, voltado aí para tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, um problema que passa pela nossa timeline da vida todos os dias: acidentes em estradas. É um assunto, claro, bastante sério e recorrente na nossa vida, né? Em rodovias federais brasileiras, por exemplo, em 2020, gente, foram mais de 63 mil acidentes, mais de 5 mil pessoas morreram. Mas por que eu tô falando isso, né? É porque no programa de hoje a gente vai conversar com o grupo MaxTrack Denox, que desenvolveu aí uma tecnologia capaz de identificar quando o motorista está cansado, apresentando aí sinais de fadiga. Braulio Lalau de Carvalho, que é CEO do grupo, é quem vai conversar com a gente agora. Oi, Braulio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Tech Startups. Tudo bem? Oi, Daniela. Boa tarde, eu que te agradeço a oportunidade. O prazer é todo nosso. Muito bem, Braulio. Bom, é claro que toda solução ela surge quando tem algum problema, né? Algo que incomoda, que mexe, né, dentro da gente. A gente já citou alguns números aí importantes, né, de acidentes em estradas, e eu queria saber como é que surgiu, então, Braulio, essa ideia de investir nessa tecnologia aí tão importante, tão essencial aí para a saúde dos motoristas, para quem, né, precisa da estrada para fazer suas locomoções, para fazer seus escoamentos. Fala aí para a gente, Braulio. Ótimo, Daniela. Tudo surgiu, na verdade, com um equipamento que nós desenvolvemos. Como você disse, nós somos um grupo de empresas e essa nossa empresa ela tem parte na China, 2 filiais na China, e de lá a gente desenvolve toda essa parte de hardware, e esses hardwares vêm para o Brasil, onde a gente tropicaliza. Temos uma fábrica em Betim, e a partir daí esses equipamentos são colocados em caminhões. Uma grande empresa nos procurou e ela procurava justamente, em cima desses números que você comentou, diminuir, né, a questão de acidentes e ter mais cuidado com os motoristas. E a partir do momento em que colocamos, foi muito interessante. A princípio, a ideia era um equipamento, né, com aquela ideia muito máquina, né, de resolver uma questão. E de repente a gente viu que tinha algo muito mais. Tinha um cuidado com o motorista, com a família. E a partir do momento em que nós identificamos isso, nós desenvolvemos essa torre, essa chamada torre de fadiga zero, que é o quê? Justamente dá todo um suporte para o motorista, 24/7. Hoje, Daniela, para você ter uma ideia, já são mais de 10 mil motoristas acompanhados, de dia, de noite, pela madrugada, e onde a gente faz os acessos, quando acontece, né, a computação gráfica identifica que há um sinal de fadiga, seja de bocejo, seja de movimentos do ombro, seja de piscar dos olhos, uma quantidade de piscar dos olhos, e a partir do momento a inteligência artificial identifica que esse motorista está tendo as fadigas e manda sinais. E através desses sinais as torres entram em contato com o motorista. Muito bem, a gente vai aprofundar cada detalhe aqui que o Braulio contou pra gente. A gente, inclusive, separou aí algumas imagens mostrando talvez uma simulação, né, de como é que funciona esse gráfico que o Braulio contou pra gente. Vou pedir para rodar essas imagens enquanto a gente conversa um pouco mais aprofundado como é que funciona, então, essa tecnologia. Queria saber o seguinte, Braulio, as pessoas elas entram em contato com vocês, aí precisa fazer tirar alguma fotografia da pessoa, fazer alguns testes com a pessoa que vai usar essa tecnologia. Aí a gente está mostrando essas imagens aí. Do lado a gente tem ali, ó, sinal, face, olhos, bocejo, máscara, óculos, vetor, cinto e telefone. São vários critérios ali, né, Braulio? Explica pra gente como é que funciona cada um. Tá vendo que a cada momento uma parte fica vermelha? Explica pra gente, Braulio. Perfeito, Daniela. Vai muito da empresa que está contratando e das necessidades. Ela, a princípio, foi colocada com a visão realmente fadiga, então são sinais de que está fadigado e que pode vir ao sono. Vale ressaltar que a nossa torre hoje de fadiga, ela é composta por médicos do sono e psicólogos. Então, muitas das vezes que nós encostamos o caminhão numa avaliação desse nível de fadiga, é porque, às vezes, o motorista está tomando ansiolíticos, às vezes não consegue dormir bem em casa, às vezes realmente está virado, então, vira noites.
Então, tem essa parte. A gente tem a parte de comportamento de risco, como eu estava acabando de mostrar aqui no vídeo. Aí são sinais de celular, algum alimento, cigarros. Isso vai muito como que a empresa tem essa necessidade de acompanhamento. E detecção de equipamentos de segurança, como coletes, um capacete, né, se for necessário. E vale ressaltar, isso vale tanto para um caminhão, como para um caminhão fora de estrada, para um trator. Como que a torre trabalha? A partir do momento que chega um sinal de grave ou gravíssimo, a torre já passa a acompanhar. No momento em que o sinal chega a gravíssimo, a gente já entra em contato com o motorista. Identificamos, pedimos para encostar o caminhão, fazemos algumas perguntas, entendendo que esse motorista está bem e pode terminar a jornada, ele continua. Entendendo que não, ele para, repousa já naquele posto ou num ponto da estrada que tem segurança. Tudo isso acontece entre 1 a 3 minutos. Tem que ser muito em cima. Braulio, dentro do mundo do agro, a gente sabe que tem as dificuldades das questões de conectividade. Vale ressaltar que o equipamento que a gente está mostrando para vocês é um equipamento que tem conectividade 4G, ele fala com LoRa, ele fala com satélite, são soluções de conectividade. Porém, olha que interessante, Daniela, indiferente de onde ele esteja, a inteligência está dentro do equipamento. Então, pode não chegar à torre o sinal, mas o motorista já recebe mensagens de cuidados com relação à fadiga, de questão de já tomar um cuidado, de ter toda a precaução dele já estar sendo movimentado para parar o caminhão, para já ter essa atenção que ele está sendo avaliado como fadiga. Muito bem, é claro, a gente sabe aí desse problema que a gente tem com a conectividade no campo, nas estradas, nem sempre o nosso celular, nossa conexão com a internet funciona, a gente espera que melhore cada vez mais, mas é muito interessante essa tecnologia funcionar também quando não tem internet. Agora, Braulio, eu fiquei aqui pensando o que seria um comportamento gravíssimo, né? O que dessas opções que a gente colocou ali, que a gente viu ali, bocejo, celular, você falou do cigarro também, o que seria um comportamento gravíssimo, grave? Vocês têm isso estipulado ou o dono da empresa ele faz essa seleção para vocês? Ótima pergunta, Daniela. É estipulado, esse grupo médico de sono que trabalham com isso há mais de 20 anos, eles já nos trouxe alguns parâmetros. Então, nós temos parâmetros mínimos que já são considerados. Braulio, me dá um exemplo. Um número mínimo de bocejos dentro de 1 minuto. Se passar daquilo, você já considera que já tem ali um sinal de fadiga. Então, a partir desses movimentos, um número excesso de coçar os olhos. Nós temos casos de motoristas que tiveram por 11, 8, 9 segundos de olhos fechados, carregando um caminhão em via. Outro ponto que nós chegamos também, Daniela, que eu queria trazer, que eu acho importantíssimo, nós não ficamos só nessa questão do equipamento em si. Nós passamos a avaliar os horários que os motoristas tinham esse risco maior. E olha que interessante. Para os motoristas que começam o trabalho por volta de 4, 5 horas da manhã, às 7 horas se mostrou um horário perigoso, que ele começa a ter sinais de fadiga. Outro ponto que nós evoluímos com a empresa, nós notamos que pós-almoço, quando se está logo após o almoço, com sol, tem uma tendência de por volta de 1 hora após o almoço, ter sinais fortes de fadiga. Então, nós hoje estamos trabalhando justamente nesses pontos para evoluirmos junto às transportadoras, né, junto aos atuadores, para que esses horários sejam melhor ajustados, para que a gente não tenha motoristas tendo esse tipo de risco. Outro ponto importante, que fizemos uma evolução considerável, foi avaliar o motorista junto com a nossa torre de fadiga. Então, a parte médica entra e evolui tamanho de pescoço, peso, pressão, né? Tem motoristas que vão trabalhar bem até as 18, tem motoristas que conseguem passar a noite dirigindo, então tudo isso é levado em consideração. E qual que é o ponto importante? O equipamento carrega essa inteligência toda embarcada e ele consegue dali tomar várias decisões. Ô Braulio, é muito importante isso que você está falando para a gente aí. Eu queria saber, quando vocês recebem aí um sinal de alerta e avisam o motorista, como é que é a reação deles? Eles costumam aceitar que eles estão realmente com sono, eles assumem, porque existe aí de repente, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, porque isso deve ser difícil a pessoa assumir que realmente eu não estou dando conta de dirigir, né?
Perfeito, Dani. Olha que interessante. Ontem nós recebemos um caso que vai muito de encontro com o que você falou. Nós acionamos o motorista, a torre até me comunicou, e o motorista chegou a comentar que ele estava avaliando o aparelho e por isso ele só estava querendo confirmar se realmente o aparelho funcionava ou não. Ele, na verdade, estava tendo uns sinais de... Oi, Também, Dani. desculpa te interromper, tem detector de mentira também ou ainda não colocaram no sistema? Ainda não, mas a torre ela sabe no momento certo, ela tem que entrar, que ela tem que entrar e tomar a decisão. Mas eu queria te mostrar alguns números, te trazer alguns números importantes. Nós rodamos hoje com 10 mil, uma média de 10 mil motoristas que a gente faz o acompanhamento. E nós acabamos de ter uma nota de NPS de 7.0. Ô Dani, uma nota de 7.0 para um motorista, sabendo que tem uma câmera acompanhando ele o dia a dia, nós ficamos muito felizes, que mostram que várias das frases que eles colocaram de isso garante que eu volte para minha família, isso mostra que a empresa está preocupada comigo, eu sinto como se fosse alguém que está do meu lado e que está próximo querendo meu cuidado. Então a gente nota que o retorno é muito positivo. E outro ponto dentro disso que você colocou é que nós trabalhamos com psicólogos. Então a informação ela é lá do médico, ela fica com o psicólogo. Quando ele entra em contato e ele conversa com o motorista sente essa confiança. Por quê? Porque nada está sendo passado além do motorista e o psicólogo. O atuador, o transportador, não chega para ele nenhum tipo de informação diferente de tem um gravíssimo, nós conversamos com ele e nós vamos evoluir. Seja por um lado um caminho médico, ou simplesmente um dia que foi mal dormido, uma noite que foi mal dormida, alguma coisa nesse sentido. É muito importante que vocês acabam protegendo o motorista, né, o caminhoneiro, as pessoas que estão na estrada, a produção que foi tão cuidadosamente planejada, né, dos produtores rurais que estão escoando aí as produções. Agora, Braulio, eu queria saber de você o seguinte, como que os donos dessas propriedades, os donos desses caminhões aí, têm recebido, já tem algum dado, assim, por exemplo, antes dessa tecnologia, a gente tinha um índice tanto de acidentes, agora a gente conseguiu reduzir. Queria que você falasse para a gente na prática como é que tem sido o retorno mesmo dos donos desses caminhões, né, das pessoas que trabalham com escoamento. Ótimo. Dani, primeiro ponto que eu queria trazer, até antes de trazer o resultado, tem uma coisa muito importante. Nós conseguimos, com a tecnologia, né, nesse mundo novo de startup, com visão digital, nós conseguimos trazer um equipamento que ele vai muito além do fadiga. Então, nós já temos, por exemplo, uma câmera de via que eu consigo ver o momento que o motorista dá uma freada brusca, eu pego toda a frente desse caminhão, então eu vejo o que aconteceu e pego dentro da câmera, dentro da cabine. Então eu tenho uma visão que eu consigo começar a cruzar uma série de coisas. Então, quando a gente consegue entregar telemetria, eu vejo a hora que ele freia brusco, eu vejo por que ele tem freado brusco, eu vejo que aquele local, várias viagens naquele local, os equipamentos são inteligentes, eles vão evoluindo nesse sentido. Então, é um conjunto de pontos que nós fomos trazendo e que vem trazendo esse ganho. Hoje, nós não temos nenhum caso, após implantar a fadiga, nós não temos nenhum caso de acidente. Então, hoje nós estamos 100% dentro dos caminhões que nós colocamos fadiga com relação à fadiga. Então, a evolução é imensa. Legal, e contando que a solução já monitora aí, dá suporte para mais ou menos 10 mil motoristas, né, como o Braulio comentou aqui com a gente. E desde quando vocês já estão monitorando? O Braulio está falando com a gente de Belo Horizonte. Daqui a pouco eu quero saber também quais são as principais localidades que conseguem usar essa tecnologia, né, que tem mais aderido a essa tecnologia, melhor dizendo. Desde quando, Braulio, vocês já estão trabalhando com isso? As pessoas estão mais adeptas à tecnologia? Desculpa. Nós começamos, Dani, em julho do ano passado. Tivemos um aprimoramento muito grande como ferramenta. Só vou dar um exemplo para vocês, que foi um dos grandes evoluções que fizemos. Hoje, eu tenho 1,80 m e eu tenho uma pessoa com 1,50 m, eu tenho uma pessoa de 1,60 m, hoje é indiferente. O motorista sentou, eu identifico a parte de biometria facial, sei que é o Braulio que está sentado ali, e a câmera já passa a ficar inteligente e já identificar a altura do motorista. Então ela já faz isso, e só para você ter uma ideia, o seu olho quando você está dirigindo, de manhã você está com um tamanho de íris, a parte da pupila.
à tarde você está em outra, a hora que o sol está batendo em você. Então, de minuto em minuto, de tempo em tempo, a câmera está sempre revendo o seu tamanho do seu olho, para não te dar o falso positivo que a gente chama, né? Não ser achar que o seu olho está fechado, na verdade ele está só menor porque você está com o sol no rosto. Então, essa evolução mesmo, ela foi aí de 3 a 4 meses do ano passado, e a partir daí de janeiro a gente vem muito forte com todo esse caminho, né, que a gente está tomando. Nós estamos no Brasil todo, esses mais de 10 mil motoristas e caminhões com essa instalação já estão no mundo, no Brasil todo, e bacana, nós temos um dos atuadores agora, estão levando para a Europa, a gente está muito feliz, né? Até falando desse mundo tech, a gente está muito feliz de ser uma empresa que está levando, exportando, né, do Brasil, é um orgulho nosso, uma empresa toda brasileira, levando para a Europa já a parte dessa solução nossa. Muito bem, muito legal mesmo, um resultado bem bacana, né, gente? De 10 mil motoristas que são monitorados aí há um ano, né? Está fazendo um ano essa tecnologia, a gente está em julho, né? Já de 2021, Perfeito. Começou no ano passado, não tem nenhuma incidência de acidentes, não tem nenhuma ocorrência de acidente. Agora, tem alguma incidência? Queria saber o número de incidência que vocês têm, por exemplo, quanto que vocês recebem por mês, por semana, alguma questão no sentido, ele está apresentando sinais e tudo mais? Por dia, Dani, são uma média de 700 a 800 chamados. Desses gravíssimos, a gente deve estar falando aí de 10 a 15 por dia, que a gente tem que entrar com a torre, com o médico especializado, encostar esse caminhão, ou conversar e ver se tem condição de prosseguir um tempo curto ali de viagem, 10, 15, 5 quilômetros para acabar de chegar num posto ou alguma coisa assim. Ou não, nesse caso, encosta o caminhão e para, porque realmente chegou num ponto que a gente entende que se o motorista seguir, ele pode trazer um risco maior. Então, eu consigo, por dia, tratar nesse sentido de ligar, de ter uma média dos 800 chamados, 25, 20 eu tenho que fazer a entrada com o time médico e psicólogo. Quando você fala, eu tenho que entrar com o time médico e psicólogo, você está falando aí da equipe que vocês já montaram, né? Deve ser uma equipe bastante grande nesse momento, né? Porque 800 chamados, né? E você tem aí cerca de 25 gravíssimos. Como é que funciona a estrutura de vocês para dar conta, né, de tantos caminhoneiros, tantas incidências? Ótimo. A gente tem um time, esse time é junto com a Mednet, que é uma empresa que está dentro da nossa plataforma, ela que é a responsável por fazer todo esse acompanhamento no 24/7, né, que faz parte do nosso time. É uma estrutura grande, porém vale ressaltar que quando chega no sinal gravíssimo, já passou pela inteligência do machine learning inteiro de identificar que aquele motorista realmente é um sinal gravíssimo. Então, eu já reduzo muito a necessidade de atendentes. Então, meu time de psicólogos é bem menor do que a ter que atender os chamados todos, porque eu já trago assim, esse pacote aqui de 25, 30 casos, dos 800 no dia, são os casos que eu tenho que atender. Então, eu consigo diminuir isso muito. Aí, ressalto a parte de tecnologia, a evolução tecnológica que a gente está passando. Por falar em revolução tecnológica, vocês então, com essa tecnologia, nasceram já na pandemia, né? Porque a pandemia começou aqui, pelo menos no Brasil, né? Em março do ano passado, em julho vocês montaram, aliás, junto com o nosso canal, né, gente? Mais ou menos junto com o nosso canal, vocês começaram também, que a gente fez um ano agora também, a gente gosta de lembrar também do canal AgroMais com um ano. Agora vocês têm um ano de funcionamento também, né? E vocês conseguiram crescer durante a pandemia, né? A gente percebe que muita gente que foi para esse lado tecnológico, claro que vocês já tinham, né, um braço tecnológico antes também, tem crescido bastante nesse período, já que as pessoas não têm mais essa liberdade, né, nesse momento tão complicado que a gente vive, de trabalhar presencialmente, de fazer esse monitoramento de forma presencial. Então, a tecnologia vai ganhando cada vez mais espaço nesse momento que a gente vive. Você está percebendo também que as pessoas estão cada vez mais ingressando nesse mundo tecnológico, buscando esse apoio, né, dessa logística, tanto de carga, né, da gestão do próprio transporte de passageiros? Fala um pouquinho para a gente. Dani, bacana, eu venho do mundo de tecnologia. Antes eu fui vice-presidente de uma empresa de mais de 20 mil pessoas, eu fui CEO de uma empresa no mundo de banking, e ter o prazer de estar agora no mundo do IoT, levando esse tipo de produto, onde você consegue tomar conta de toda uma cadeia produtiva, logística, né?
é um prazer muito grande. E nós estamos provando que é possível você evoluir, né? Como a sua pergunta, ela mostra isso, né? O nosso olhar é sempre assim: quantas pessoas estão tratando tanto chamado? Poucas, porque nós conseguimos, com muita tecnologia, reduzir essa visão. Como você disse, o grupo, né, já tem mais de 20 anos, mas a Denox é uma empresa nova, né? A parte que faz toda essa parte de sistema, que conversa com a parte de hardware. Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de um crescimento esse ano de 70%. Isso mostra como a parte tech, né, das empresas, como tem que se dar um carinho e um cuidado por isso. E um ponto importante, o nosso grande salto foi justamente quando a gente viu, em tempo de pandemia, que o simples ponto de vender o equipamento não era tudo, tinha um espaço muito maior para a gente evoluir como empresa. E a prova disso é o que a gente está passando esse ano. Com certeza. Braulio, vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: você acha que as pessoas, sabendo que estão sendo monitoradas, acabam tomando mais cuidado na hora de pegar o volante? Dani, é uma constante. Se você deixar, elas acabam esquecendo. A câmera, eu vou brincar assim, é que nem um programa onde você tranca pessoas dentro de uma casa, alguém vai esquecer alguma hora, uma hora vai passar. Então, o grande ponto é você sempre estar treinando, né? Esse equipamento nosso, ele tem dentro dele, você consegue fazer o EAD. Então, várias empresas que nos contrataram estão levando agora justamente o treinamento constante, que é a conscientização. Cara, volta para sua família. Você é um motorista, você tem uma família, isso aqui é um cuidado com você. Então, essa conscientização, ela é um valor totalmente diferente de um hardware puro, de um software puro. E não vai ser colocando uma câmera que o motorista vai acabar esquecendo ali. Eu tenho vários vídeos que está se alimentando, abaixa para pegar alguma coisa, dorme, como eu disse, por 9 segundos, não é porque quer e não é porque tem uma câmera ali. Então, essa conscientização e esse trabalho de estar ali apoiando, é isso que a gente acredita, é nesse valor que a gente procura levar. Muito bem, Braulio, já que vocês fizeram um ano de funcionamento, primeiro parabéns para vocês, tá? Queria que você fizesse para a gente esse balanço, né, muito positivo que vocês deram aqui. Em cima disso, eu quero perguntar para você o seguinte, é uma questão que eu gosto muito de falar aqui no programa, que é a satisfação pessoal, né? Como é que é para você, que falou para a gente, que já contou até um pouco da sua história, que sempre mexeu com tecnologia, que gosta dessa parte, poder mexer com a tecnologia junto com pessoas nesse sentido de proteger a vida? Não tem preço. É emocionante. A hora que eu fui lendo as respostas dos motoristas, e o motorista falar que ali ele tem a confiança de voltar para a família dele, que ele se sente seguro, ele se sente cuidado, ele vê um olhar além de uma máquina, além de uma empresa buscando uma questão de faturamento, de rentabilidade. Quando você associa isso e você vê que o caminho do grupo, da empresa, está sendo em levar tecnologia para trazer essa satisfação, esse cuidado e esse resultado que a gente tem conseguido, nossa, é de uma satisfação imensa. Em tempo de pandemia, Dani, como eu disse, eu trabalhava em São Paulo, estava há 17 anos, eu tomei a decisão de aproximar mais da minha família, ficar mais próximo e, ao mesmo tempo, poder fazer parte disso aqui. Então, tem sido de um tamanho, sabe aquele dia que você sai do trabalho e fala, hoje eu fiz o que eu gostava, hoje eu fiz o que eu queria, eu me sinto bem. Isso tem sido de um valor imenso. Que papo bacana, né, gente? Conversamos aqui com Braulio Lalau de Carvalho, ele que é CEO do grupo Maxtrack/Denox, contou pra gente sobre essa solução que monitora aí o motorista, avisa quando ele tá ali pescando, tá com sono, tá no celular, para evitar acidentes, que a gente já está realmente bastante cansado, saturado de tanta notícia ruim, vem essa notícia boa aqui para a gente, e é assuntos assim que a gente adora falar aqui no programa Tech Startups. Braulio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, o tempo voou. Muito obrigada pela sua presença e muito mais sucesso para você nessa tecnologia, que a gente consiga baixar esses números que a gente citou aí no começo do programa. Obrigada, Braulio.
Dani, obrigado a você, a todos do programa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou sempre disponível. Muito bem, a gente também está sempre disponível aqui. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, é só entrar em contato com a nossa produção. O telefone é 11 93 700 7883. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Você também pode assistir nossa programação por onde? Pelo seu celular. É isso mesmo, é só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! E tchau!